E aí, vamos lá, pessoal, para mais um vídeo de Python? Aqui é o Igor e hoje a gente vai aprender como enviar e-mails com Python. Vamos lá. Eu estou aqui com o exemplo aberto da aula passada. Se você não viu, eu vou deixar um card aqui em cima para você conferir. A gente fez um monitor de sites, onde a gente checa se um site está disponível ou não. E se ele não estiver disponível, a gente manda um alerta, só que nesse caso aqui estava mandando no console. Na verdade, a gente estava mandando nos dois casos aqui, um alerta se ele estava online ou se ele estava offline. A ideia agora é conseguir mandar um e-mail para saber se ele está online ou offline. Na verdade, eu vou acabar mandando um e-mail aqui apenas se ele estiver offline, tá? Mas a regra é a mesma caso você queira enviar também para ele online. Então vamos lá, para a gente começar, deixa eu abrir aqui a aba lateral. Eu vou criar um arquivo de configurações que ele vai conter as configurações do meu e-mail, tá? Eu vou colocar aqui um config.py e aqui dentro eu vou criar uma estrutura para ficar um pouquinho mais organizado. Então aqui é um arquivo .py normal, né? Então ele é um arquivo Python. Eu posso declarar variáveis, se você nunca criou arquivo de configuração dessa forma, eu posso declarar variáveis aqui com o Python e depois importar de outros módulos ou outros arquivos do meu sistema, tá? Então nesse caso eu vou criar um cara chamado SMTP, que ele vai ser as configurações aí para envio de e-mail. E eu vou criar ele, na verdade, sendo um dicionário. Aqui a IA já está até sugerindo, eu vou aceitar essa sugestão dela, só vou depois trocar essas configurações do e-mail para que ele envie da conta que eu tenho aqui para fazer os testes. Tá? Então a gente tem host, porta, a gente tem user, password, e a gente precisa aqui do destination, né? Vamos chamar assim, que vai ser para onde esse e-mail vai enviar. Aqui eu já vou até preencher como igor@easy.com.br. Então, toda vez que algum dos sites que está sendo monitorado ali pelo nosso sisteminha cair, ele vai me enviar um e-mail nesse e-mail aqui dizendo, ó, o site tal caiu. Perfeito? Essa configuração aqui, obviamente, tem passwords, tem alguns dados sensíveis aqui, então no seu aí você vai ter que configurar isso aqui com o seu servidor SMTP. Eu vou configurar isso aqui, a gente não vai mais entrar nesse arquivo, só para não expor senha, não expor nenhum dado do nosso STP aqui. Tá? Mas no seu caso, o que você vai precisar é basicamente colocar igual está aqui, se você for usar isso em produção ou se for testar aí, e trocar aqui para as configurações do seu SMTP. Aí você tem que ver aí qual é seu e-mail, se é da Gmail, se é da Hotmail, etc. E procurar lá nas opções dele qual é a configuração de SMTP para ele e pegar as credenciais, tá bom? Então, beleza. A config feita aqui, o que a gente vai fazer? Agora aqui a gente tem que ter uma forma de usar aquela config e disparar um e-mail. Então, vou começar criando uma função que dispara e-mails aqui, tá? Então, vamos colocar aqui def. E aqui ele já está me sugerindo, porque a IA já viu que eu configurei ali dados de e-mail, então ela está sugerindo um send e-mail, perfeito. Eu só vou adicionar algumas informações aqui sobre o e-mail que eu quero enviar. Então, vou botar aqui o subject. Ela já quase que entendeu, eu só não quero esse to aqui, porque eu já defini lá, ele vai ser fixo nesse nosso caso, tá? Então eu tenho um subject, que é o assunto ali do e-mail, eu tenho o body, que é o texto que eu vou mandar naquele e-mail, e eu vou também dizer aqui, ó, que esse método não, essa função, ela não retorna nada, então none aqui, tá? Eu vou tirar esse pass daqui, e aqui a gente vai ter que criar, na verdade a gente vai ter que importar alguns módulos ali padrão, algumas libs padrão do Python, para poder gerenciar essa parte do e-mail, né? Então vamos lá. A primeira é o import smtplib. Depois eu vou ter o from, quase isso aqui que ele me sugeriu, from email.message, import email message, que é para poder gerar essa mensagem e tal. Eu também vou precisar, como o meu e-mail ele usa o SSL, né, para ser mais seguro, então a maioria dos e-mails hoje em dia usam, então também vou importar aqui o SSL. Então beleza, eu tenho o smtplib, que é para poder fazer o envio do e-mail, eu tenho como criar a mensagem aqui com o e-mail message, e eu tenho o SSL, que é para poder autenticar naquele meu STP que a gente criou ali na config. Fora isso, eu também preciso importar aquela config. Então eu vou dar mais um espaço aqui, e eu vou colocar assim, from config, como ela está na mesma pasta, eu posso chamar ela pelo nome. Eu vou colocar aqui import e eu vou importar inteiro ali, SMTP, aquela variável inteira que a gente criou. Então, a partir daqui eu já consigo ter acesso às configs ali e o resto está importado. Eu só errei aqui, ó, import SSL, né? Import SSL, perfeito. Então, agora eu já consigo usar aqui na minha função essa lib e disparar os e-mails. Então, como é que eu vou fazer isso? A gente vai começar criando uma variável aqui para guardar a mensagem e ela vai ser uma instância de e-mail message.
Aqui a IA ajuda bastante, porque ela já entendeu o que eu estou fazendo, quais libs que eu estou usando. Então ela já tem ali a sugestão, você só tem que ficar ligado se você estiver usando a IA, porque muitas das vezes ela dá algumas sugestões erradas. Então você tem que saber o que você está fazendo só para corrigir ela, né? Mas ela ajuda bastante na produtividade. Então eu vou aceitar aqui, porque o subject é mais ou menos isso mesmo que eu quero fazer. O from, ele vai vir dali, depois eu tenho que trocar esse from e-mail aqui, porque lá o nome está diferente. O to, beleza. O set content tá ok também, né? Isso aqui é para setar. Daqui a pouco a gente volta explicando isso aqui, né? Então vamos só continuar. Aqui ele está criando o context que usa o SSL lá. Aqui embaixo vamos ver se ele vai continuar me sugerindo certinho. Ó, o if, blá blá blá, isso aqui mesmo. Então o que ele está fazendo aqui? Primeiro eu estou criando uma instância lá do email message, né? E aqui eu estou definindo algumas coisas dessa instância lá. Então eu estou fazendo, aqui tem um objeto, né? Email message, uma instância dele, e aqui eu estou definindo qual que vai ser o meu subject, que eu estou enviando aqui. Toda vez que eu chamo essa função, eu estou dizendo qual que é o subject, então eu estou passando para cá. Então se a gente abrir aqui de novo a nossa config, a gente vai ver que a gente tem destination e a gente tem user. O user ele vai ser o e-mail do usuário que está enviando o e-mail, e o destination vai ser para quem eu envio. Então no nosso caso ali, o from vai ser aqui o user, né, que é quem está enviando esse e-mail, e o to vai ser o que a gente chamou lá de destination. Você pode renomear também, pode usar o nome que for mais familiar para você, fizer mais sentido. Eu só escolhi esse nome aleatoriamente, tá? Então, beleza. A gente tem aqui já o envio configurado, tá tudo certinho. Aqui ele está colocando o conteúdo desse e-mail, né? Então a gente vai definir ali uma mensagem bonitinha que vai chegar lá dizendo, ó, o site tal caiu, etc e tal. Então é aqui que ele joga essa mensagem para dentro da instância aqui. Né? Depois ele cria o contexto do SSL e chama lá o método com o gerenciador de contexto do Python, que é o if, né? Para a gente não precisar ficar gerenciando se ele abriu a conexão com o e-mail e fechou depois, se deu erro, etc e tal. Então o if aqui ele já faz essa gerência de contexto para a gente. Então ele está abrindo aqui SMTP _ SSL, passando os dados ali, né? Aqui eu também vou precisar ficar esperto, que eu também tenho que trocar. Se eu parar o mouse aqui em cima de SMTP Server, ele vai me dizer tudo que ele precisa, tá vendo? Então eu estou vendo que a primeira posição ali, ó, como ela não está nomeada, né? Aquele SMTP Server, ele está sendo o host, depois eu tenho porta e depois eu teria aqui um localhost, que eu não preciso, local hostname, né? Que eu não preciso dizer. Eu teria aqui parâmetros, outros parâmetros que eu poderia passar lá para dentro, né, com um asterisco, e eu tenho também timeout. O que é importante para a gente aqui? O timeout, port e host nesse momento, e o context, né, que é o que a gente criou ali do SSL. Então o context está certo, o port está certo, o SMTP host aqui, ele está errado porque a gente está chamando ele de host, e aqui está com outro nome. Então eu vou só substituir aqui o host. E faltou a gente colocar o timeout, então eu vou botar uma vírgula aqui, vou chamar timeout, e vou botar 10 segundos aqui. Isso aqui é só para o caso de se o servidor SMTP que eu estou usando demorar a responder, ou, vamos dizer, eu coloquei a senha errada lá, e aí eu estou testando aqui, ele não ficar esperando vários minutos aqui até me dar um erro, né? Então ele vai esperar 10 segundos ali, se ele não conseguiu fazer o que ele queria fazer, ele vai me dar um timeout e segue a vida. Eu descubro esse erro mais rápido, tá? Então, para isso que serve o timeout ali, para ele não ficar esperando lá o envio do e-mail por muito tempo. Depois disso eu estou pegando aqui, ó, tá vendo que eu estou criando aqui uma instância, né? E estou passando ela com o nome de server, né? Então aqui eu estou usando server.login para fazer login lá. Então eu estou usando username e password. Vamos conferir aqui, ó, é user e password. Então vamos trocar esse nome aqui também, é só user, tá? Password. E estou finalmente enviando a mensagem. Então se tudo der certo, isso aqui já vai funcionar para a gente. Eu vou salvar. E agora a gente precisa usar isso, né? Então em que momento que a gente vai usar? Aqui embaixo, a gente já tinha aquela dinâmica, né, da aula passada de novo, né? Olha aí nos cards, tem a aula passada aí, vê o que a gente fez, tem toda a explicação de todo esse código que está produzido aqui. Então a gente já tem essa dinâmica que está verificando a nossa lista lá de monitoramentos, que é onde a gente tem os sites que devem ser monitorados. Está chamando aqui a check website que a gente criou para ver se o site está online ou não. E se esse site está online, ele está printando essa informação no console, e se ele não tiver, ele está printando essa outra aqui. A gente vai mudar um pouco essa lógica, eu vou apagar essa parte aqui para baixo, que agora só me interessa saber se o site não está online, né? Então eu vou colocar aqui, ó, not status, né? Então quer dizer, esse status aqui ele é um booleano, né? Se você for ver aqui na função, você parar o mouse em cima, você nem precisa olhar nela ali em cima, caso ela tivesse em outro arquivo, por exemplo, você pode só parar o mouse em cima, e como ela está documentada direitinho, com a tipagem e tudo mais,
você consegue verificar ó, que ela retorna um booleano. Então, o que isso quer dizer, né? Se esse método aqui, se essa função, na verdade, se ela retornar true, quer dizer que o site está online. Se ela retornar false, quer dizer que o site caiu, né? O site está indisponível naquele momento. Então, por isso que eu estou negando aqui o if, para que eu pegar, quando ele der um false aqui, ele vai trocar isso para true e vai entrar no if, né? Para isso, essa negação aqui, esse not, tá bom? Então, aqui dentro, eu vou ter todas as vezes em que o site não estiver disponível, ele vai cair aqui dentro desse if, tá bom? Eu vou autocompletar aqui também, vamos ver o que a IA me sugeriu. Aqui ela está dizendo o seguinte, ó, subject, né, vai ser que é o assunto do e-mail, né? Então, o website down e o nome do website. Perfeito, tá em inglês, a gente está fazendo aqui as mensagens em português, mas eu vou deixar assim por enquanto, não tem problema. E no body, ele tem aqui o website, nome, blá blá blá, entre parênteses a URL dele, está fora do ar. Aqui eu vou mudar um pouquinho, por quê? Normalmente, quando você envia e-mails, e aqui nesse caso, como ele vai enviar e-mails de forma automática, e esse e-mail sempre vai ter mais ou menos o mesmo texto aqui, corre o risco disso aqui ser classificado como um spam em algum momento. E quando você insere um link no meio do e-mail, dessa forma que está inserido aqui, esse risco aumenta. Então eu vou tirar essa URL, como eu que criei a configuração, eu sei quais são os sites que estão ali, eu não preciso da URL, né? Só preciso saber o nome, o site XYZ lá está fora do ar, eu vou saber qual site é. Então não preciso daquela URL sendo mostrada ali. Mas uma outra coisa que seria interessante a gente mostrar aqui seria a data de quando esse monitoramento rodou. Porque lembra, na aula passada a gente falou que a gente pode colocar isso aqui num servidor, criar um cron job lá e deixar isso aqui rodando uma vez por dia, uma vez por hora, uma vez a cada minuto. O intervalo de tempo que ele vai rodar, você que vai configurar lá no momento. Então imagina que isso aqui está rodando uma vez a cada minuto. Né? Então o site caiu, eu preciso saber quando que foi que ele caiu. Pode ser que depois ele tenha voltado e nesse momento aqui eu não vou alertar se ele voltou ainda. Né? Depois, mais para frente, a gente pode fazer um vídeo. Inclusive, deixa aí nos comentários se você quiser ver esse conteúdo também. A gente pode fazer um vídeo elaborando um pouco mais aqui e fazendo o script entender se ele tinha caído antes, se agora ele voltou ou se ele simplesmente está online e disparar e-mails de acordo, né? Para funcionar igual um monitor mais profissional. Mas nesse momento eu simplesmente estou avisando, o site caiu. Tá? Então eu quero saber quando ele caiu para eu poder ter esse dado lá, caiu em determinado momento e conseguir fazer um tracking melhor aí do que falhou no site, se foi hospedagem, se foi algum serviço, etc e tal, tá? Então eu vou passar aqui qual que é o tempo, né? Tá, então eu vou mudar um pouco essa mensagem, então está fora do ar. Aqui eu quero uma quebra de linha, só que eu não estou usando HTML nesse e-mail, ele está texto puro. Seria possível enviar HTML também, mas para esse exemplo aqui a gente vai fazer com texto puro. Então eu vou botar um /n, que ele vai funcionar como uma quebra de linha. E eu vou colocar aqui a seguinte mensagem, ó, verificação feita em... E aqui eu vou colocar qual é a data dessa verificação. E aí como é que eu vou fazer para colocar essa data? Eu vou importar aqui em cima um carinha chamado DataTime. Então eu vou colocar aqui from DataTime, import DataTime. Perfeito? E aqui embaixo eu simplesmente, porque eu não quero ter muito trabalho, nesse caso aqui é um script bem simples, né? Eu vou simplesmente colocar DataTime. .now. Ele está até me sugerindo ali uma formatação, mas eu não vou usar. Eu quero uma precisão maior nesse caso. Então, só vou colocar .now e ele vai me dar ali um time certinho, tá? Então, dessa forma, eu vou ter o aviso de que o site caiu e eu vou ter a data que esse aviso, né, que esse script rodou e que detectou essa queda, tá bom? Então, aqui, a princípio, já está tudo funcionando. O que a gente precisa fazer agora? Precisa testar. Então, vamos lá. Vamos testar esse script. Bom, então, se eu tiver preenchido corretamente as minhas configurações ali, quando eu rodar esse script agora, ele vai monitorar. Na aula passada, a gente já tinha deixado um site aqui, que é esse false, que ele é um site errado, então já vai detectar que tem pelo menos um dessa lista aqui fora do ar e vai ter que me disparar um e-mail. O e-mail que eu coloquei lá é o meu e-mail da Vise aqui. Então ele vai receber esse e-mail dizendo, quer dizer, se tiver tudo certo, né? Vamos ver. Então ele vai receber esse e-mail dizendo que tem algum site fora do ar. Vamos rodar isso aqui para ver então. Então, Python app.py, vamos rodar. Ele vai demorar alguns segundos ali. E vamos ver se ele vai dar algum erro, se ele só vai retornar. Só retornou, então tudo indica que foi. Agora vamos ver se ele descobriu algum site fora do ar. Deixa eu abrir meu e-mail aqui. Abrir. Aí vamos esperar um pouquinho, vou dar um refresh aqui. Ó, já até chegou a mensagem, ó. Então a gente pode ver, ó, que chegou a mensagem e ele está aqui, ó. Website down e o nome do website, que era o website chamado false, né? E aqui ele já tem a mensagem, que é o body, né?
Então aqui, ó, website fora do ar, verificação feita em e a data, certinho como a gente queria, tá vendo? Então deixa eu voltar aqui para o código. Então foi isso que a gente fez hoje, pessoal. Então vamos recapitular aqui. Nós importamos o SMTP-lib, nós importamos aqui o email message e o SSL e também o datatime para poder pegar a hora da execução. Fizemos o método aqui que recebe os dados de e-mail para fazer o envio do e-mail. Esse método aqui você pode perceber que ele é genérico, então se você tiver outros envios de e-mail aí no sistema que você estiver fazendo, no script, no monitor, seja o que for que você estiver fazendo, você pode simplesmente copiar isso aqui ou criar um módulo à parte que você só importa e disparar e-mail de lá sem problema. É claro que tem algumas coisas que você poderia fazer aqui para ele ficar um pouco melhor. Por exemplo, tratar melhor erros aqui, de repente pegar exceções aqui que a gente não está tratando. Enfim, mas do jeito que está aqui ele já vai funcionar para a maioria dos casos. Depois disso a gente modificou aqui essas condicionais que nós tínhamos aqui dentro do teste para pegar quando o site estiver fora do ar, ele me disparar o e-mail. E aqui a gente definiu tanto o subject quanto a mensagem lá do e-mail. Perfeito? Então, pessoal, o vídeo de hoje era esse. Se você gostou, já deixa seu like aí, não esquece de se inscrever no canal e compartilhe isso aqui com seus amigos. Acredito que vai ser útil aí para quem estiver começando com Python. E não esquece de deixar nos comentários as sugestões para os próximos vídeos. O que você quer ver desse monitor aqui? Como é que seria interessante isso aqui para você? Deixa aí nos comentários que a gente vai ler com muito carinho. Beleza, pessoal? Até a próxima.